Geralmente, eu tô aqui no canal te ensinando como alcançar a liberdade financeira. E eu pensei, por que não falar o que eu aprendi e senti, ou seja, a minha experiência pós alcançar a liberdade financeira? Como é que foi isso? Porque tem o após. E depois disso tudo? E depois da jornada, o que que tem? Sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E antes de continuar, eu te convido aqui a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. E aqui embaixo eu vou deixar para você uma planilha de aposentadoria lá da EQI. É de graça para você simular a sua aposentadoria, que seria o marco para você atingir a liberdade financeira. E eu estava aqui no YouTube olhando alguns vídeos do Michel Alcoforado, antropólogo aí reconhecido. Ele está bem em voga aí nas redes, e ele fala sobre um tema muito bacana a respeito dos ricos, o novo rico, os antigos ricos. E esse tema me despertou interesse até para trazer esse vídeo e falar, olha, o que acontece depois de atingir a liberdade financeira? Porque antes de eu conhecer e dar devida importância à oitava maravilha do mundo, que são juros compostos, teve obviamente um histórico, teve uma origem. Porque no começo, quando você não tem nenhuma educação financeira, ou quando você sequer tem qualquer estímulo para pensar em como alcançar seu primeiro milhão de reais, a não ser pela sorte ou ganhando uma bolada na sua profissão, você não faz conta assim, pelo menos não aconteceu isso comigo. Eu tenho aqui R$ 1.000, eu vou aportar a uma taxa de 15% ao ano, espero ganhar isso, aportando aí R$ 1.000 por um período de 30 anos. Primeiro que eu nem tinha R$ 1.000 para aportar. Eu chegaria então em 5 milhões de reais após 30 anos. Quando a gente tem muito pouco, a gente não faz esse cálculo. Pouco em experiência, em estímulos, pouco em capital, de diversas formas. O que acontece? Só contando um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Apucarana, estado do Paraná. Eu vim de uma família pobre. Eu nunca passei fome, nada do tipo, mas não tinha nada em abundância. Sempre estudei em escola pública, em escolas inclusive de baixa qualidade, onde inclusive tinha aquela coisa de você estudar num colégio onde era porradaria quase todos os dias, o coleguinha roubando suas coisas. Tinha esse tipo de coisa. Um padrão baixo. Mudei várias vezes de cidade. Minha mãe nunca teve educação financeira, longe disso. Mas eu sempre senti a vontade de mudar. Sempre aquele anseio de, não, não é isso aqui que eu quero. E conforme o tempo foi passando, eu terminando ali a escola, o colégio, a ansiedade foi crescendo, porque eu queria o quanto antes liberdade. Eu sempre quis liberdade e tranquilidade. São dois valores que sempre estiveram dentro de mim, e eu queria o quanto antes. E aí quando eu me formei no colégio, aos 17 anos, a ansiedade era, nossa, eu sou uma pessoa ansiosa, controlei muito pós-liberdade financeira, mas isso me pegava bastante. E justamente por conta da ansiedade, eu peguei minha nota do ProUni e nem pensei em estudar em uma escola de direito mais renomada. Já fui na escola de direito da minha cidade sem nenhum renome e fui fazer a faculdade. Eu queria o quanto antes fazer a faculdade. Então não tive nem paciência para isso. Então foi difícil para mim exercitar paciência. E durante a faculdade já rapidamente, primeiro para o segundo semestre, eu já fui atrás de um estágio. Passei na prova de estágio remunerado, fiz estágio remunerado em gabinete de juiz, na assessoria do juiz, depois Ministério Público, depois advocacia, vivendo sozinho, que eu queria a liberdade até do berço familiar, sem vivendo com muito pouco. O salário de estagiário era 1.200 por mês para viver, então era complicado, mas dava. Eu pagava um aluguel de 300, 350, isso existia ainda, a gente está falando ali de 2014, 2015, e foi assim, né? Que as coisas funcionaram. E aí eu me formei, comecei a exercitar a advocacia. Já passei na primeira tentativa, no nono semestre, sempre ansioso, estudando muito, querendo concurso. Reprovei em alguns concursos, depois passei em outro. Concomitantemente à advocacia privada, eu exerci a advocacia pública. E no meio disso tudo, muita coisa me incomodava. Primeiro, que no começo o dinheiro era escasso. Entenda o seguinte, cuidado com aquela coisa coach de falar, esse pensamento de escassez vai te ferrar. Primeiro que a economia, por definição, é uma ciência, tem discussão se é uma ciência, mas é uma ciência que trata da gestão de recursos que são escassos. Os recursos são escassos. E quando eles são abundantes, a sua distribuição é desigual. Mesmo que você tenha muitos alimentos sendo produzidos no mundo, você ainda tem gente passando fome. Então, para com esse pensamento que a escassez é inerente à economia e à nossa vida. Então não há como você abandonar o pensamento de escassez. Isso é uma bobagem, isso pode até te ferrar. Mas o que me incomodava era o seguinte, quando você trabalha, por exemplo, numa firma de advocacia, não necessariamente você vai concordar com tudo. Tem coisa ali que você não concorda. Ineficiência, trabalhos inúteis, pegar causas que não são rentáveis. Só que você é um mero
né, estagiário ou começo de carreira. Então, esse tipo de coisa vai te incomodando, mas isso em qualquer firma, não só de advocacia. E na advocacia pública tem algo muito pior, que é a política que você fica lá vendo, às vezes tem que participar, entre aspas, tá no meio dessas pessoas que você não gosta. E minha esposa até brinca que eu tenho um pouco de traços de autista. Então, para me relacionar nesse meio, para mim é extremamente difícil. Fazer política para mim é extremamente difícil. Eu sou um cara que não consigo ficar colocando máscaras para ser um ator social. Então me incomoda muito. Então eu não consegui me adaptar a esse meio. Claro, eu sobreviveria, né, com muito esforço. Mas era ansiedade, estresse, insatisfação. E no meio disso tudo, né, eu descobri, né, o mercado financeiro, os investimentos, os juros compostos e passei a me apaixonar por isso. Especialmente após ganhar um bom dinheiro na advocacia privada, que eu ganhava bem, né, ganhava bem. Mas não era o que me dava paixão. E aí eu descobri esse mundo e passei a me dedicar exaustivamente a isso. Após isso, abri meu canal no YouTube, tive um relativo sucesso, tornei-me consultor de investimento e estou aqui há quase 5 anos no YouTube trabalhando junto com vocês. E a verdade é que eu atingi a liberdade financeira com os ganhos advindos da advocacia. Isso aconteceu logo ali no começo da abertura do canal no YouTube. Então eu já tinha atingido a liberdade financeira, o que eu precisava. Ou seja, os meus gastos, eles já eram cobertos pelo patrimônio acumulado. Até porque os gastos eram muito baixos. Hoje continuam bem abaixo do que eu ganho, muito abaixo. Porque o segredo da riqueza, após você atingir determinado patamar de patrimônio, é saber investir bem, ao mesmo tempo que você vive abaixo das suas possibilidades. E não fica com essa idiotice, eu vou aumentar os meus gastos porque pensamento de escassez vai me atrasar. Olha, o cemitério dos fracassados é silencioso. Então, o cara que fala isso pra você é porque deu certo pra ele. Só que a multidão que se ferra com isso, né? Ninguém tá olhando. Então, cuidado. Não fique exaltando a irracionalidade. Esse é o problema. Bem, então eu cheguei à liberdade financeira. Você que já me conhece aqui há mais tempo sabe disso. E o que mudou, efetivamente? Primeiro, eu pude trabalhar porque eu quero. E continuo fazendo isso. Trabalhar por propósito, seja para se sentir bem ajudando outras pessoas, seja porque o trabalho traz um significado. Por meio do trabalho, além de eu ganhar dinheiro, eu aprendo cada vez mais, eu me forço a estar sempre atualizado, eu conheço pessoas incríveis, eu não me sinto inútil, eu continuo ativo, eu me forço a estudar ainda mais. Então, assim, todos esses benefícios porque eu quero. Não existe aquela pressão de precisar, porque a diferença na prática entre trabalho e lazer barra hobby é obrigação. Porque objetivamente, qual que é a diferença entre trabalho e lazer, se não a obrigatoriedade de fazer aquilo? Muda o jogo, você trabalhar porque quer. Então, existe um mito de que você vai parar de trabalhar. Eu imagino que algumas pessoas até façam isso, mas eu penso que mesmo para essas pessoas vai ser insustentável aquela coisa de, nossa, não estou fazendo nada. Até porque as pessoas que alcançam a liberdade financeira geralmente são pessoas insatisfeitas por natureza, no sentido de não conseguirem ficar paradas. Não são pessoas parasitárias. Porque existem pessoas que sim, são mais parasitárias, mas essas pessoas dificilmente vão alcançar a liberdade financeira porque elas não têm essa disciplina, esse rigor, essa coisa toda. Mas pode acontecer, mas para a maioria das pessoas que alcançam, elas não vão conseguir ficar completamente estáticas. Parei, vou pegar minha água de coco, vou para a praia e ficar só lá. Pode ficar um tempo para descansar, para reposicionamento, tranquilo, isso é normal, né? Até para limpar a mente e fazer uma nova direção para sua vida, tranquilo, o ano sabático. Mas afora isso, você vai fazer alguma coisa. Mas muda tudo você trabalhar porque quer. Retira aquela pressão. E lembra que tranquilidade é um dos valores que eu sempre, desde sempre eu prezei, então fez toda a diferença na minha vida. Para além disso, na minha época de estagiário, acadêmico, trabalhador, servidor público, tudo mais, eu pouco dedicava do meu tempo e da minha energia para a saúde, seja com alimentação, seja com musculação. Sempre foi daquele jeito, sabe? Aquele jeitão, tudo errado. E só pude me dedicar a isso, ter paciência, tempo e energia, principalmente energia, porque é aquela coisa, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas o cara que tá pilhado com o trabalho, gastando seu tempo com várias outras preocupações, ele não tem energia. Então é outro mito. Todo mundo tem o mesmo tempo, isso é verdadeiro. Mas o que a gente não tem, o que a maioria das pessoas não possuem, é o quê? É energia para determinadas tarefas. Energia tanto física quanto mental. O nosso cérebro gasta muita energia. O famoso pique, animação, você não tem para tudo. E quando você está querendo mudar de vida, você vai ter que desequilibrar. Então minha vida era desequilibrada, hoje ela é mais equilibrada. Então a liberdade financeira me proporcionou esse equilíbrio de poder cuidar da minha saúde, da minha mente e trabalhar porque eu quero e por propósito. Além de tudo, me deu paz interior de saber, olha, se der errado, tá aqui, meu patrimônio vai me proteger, vai proteger a mim e a minha família. O conhecimento, saber como investir,
e obter retornos que podem superar o quanto eu ganho com o meu trabalho, isso me deu ainda mais tranquilidade de poder falar, se der errado, está aqui. Eu sou um investidor profissional, eu sei o que deve ser feito. E, para além da liberdade, me deu poder. Porque uma coisa é eu ter a liberdade de viajar para a Europa. Eu tenho liberdade de ir e vir aqui no território nacional. Está na Constituição Federal. Mas, o fato de eu ter essa liberdade, eu não tenho exatamente esse poder. O que é o poder? O poder econômico, de poder pegar um avião e ir para o outro lado do mundo, ou viajar aqui no país. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é o poder de fazer isso. Então, a liberdade financeira, a sua aposentadoria antecipada, te dá esse poder. E por que você deveria buscar a aposentadoria antecipada? Porque depois da velhice, se você deixar para viver depois da velhice, você não tem a mesma energia. O seu nível de testosterona não vai ser mais o mesmo, provavelmente. Você é homem. Você é mulher também não vai ter a mesma energia. Você vai estar cansado. Então você precisa acelerar esse processo. Pelo menos é assim que eu fiz para minha vida e aparentemente deu certo. Além de tudo, eu tive mais poder de ajudar familiares próximos. Claro que isso também pode trazer diversos problemas com familiares que são interesseiros, mas enfim, é outro poder que você acaba tendo. Poder fazer doações. Eu pude fazer uma doação relativamente substancial quando teve problema no Rio Grande do Sul, das enchentes. Então você tem alguns poderes que você não tinha. Mas é claro, não pense você que, agora os problemas acabaram. Não, você acaba se livrando de alguns problemas e outros podem surgir. O problema sempre vai estar presente na sua vida. Você só vai trocar de problema. Mas, principalmente, aquilo que eu mais ansiava, que era liberdade e tranquilidade, agora ficou mais fácil. O resto, a gente dá um jeito. E, especialmente, reduzir a minha ansiedade e poder não ter medo de ser demitido por discordar de determinados posicionamentos, como eu falei no começo desse vídeo, isso é muito bom. Eu poder demitir o meu cliente se eu não quiser comigo, escolher os meus parceiros sem medo de ter uma grande consequência negativa na minha vida, é esse tipo de coisa que a liberdade financeira vai te trazer. Você, de fato, poder ser mais o senhor do seu tempo. Mas é claro que a liberdade financeira não vai, por exemplo, resolver um problema fatal de saúde, alguns problemas inevitáveis, não importa o patrimônio que você tem. Mas você consegue, como eu disse, afastar outros e ter mais poder, como eu disse, né? Ter mais poder. Então pense a liberdade financeira não como um caminho para parar de trabalhar, mas sim como um caminho para você ter mais poder, tempo, energia, saúde e poder trabalhar, fazer algo que você ama, que você quer, por propósito. Pelo menos é assim que funcionou para mim. Vai funcionar para você? Não sei, mas funcionou bastante para mim. Principalmente se você é uma pessoa ansiosa, inquieta, insatisfeita, você é jovem, por exemplo, ou você que já passou dos 30, ainda é jovem também, isso pode funcionar. Por isso que você deveria dar a devida importância aos investimentos, não só como uma necessidade, porque a gente sabe que o sistema previdenciário público é um grande problema, mas porque assim você tem mais chance de alcançar aquilo que se entende na sociedade como felicidade. Você aumenta a chance, você não garante nada. Até porque se você quer garantia nessa vida imprevisível e repleta de riscos, você está pensando errado. Agora eu quero te dar um recado aqui do nosso patrocinador, que é a Grana Capital. Por meio desse aplicativo aqui, especialmente nessa ferramenta IR mensal, você vai automatizar o imposto de renda na bolsa de valores. Automatizar por completo. Nessa ferramenta IR mensal, ele vai ter aqui o isentômetro. Veja que ele calcula para você de forma automática, puxando tudo da B3. Você não precisa ficar mandando nota de corretagem nem nada. As vendas que você fez para controlar o limite de isenção. E especialmente, o que ele faz? Ele calcula eventual imposto a pagar, já emite a DARF para você e você paga aqui mediante Pix, cartão ou boleto, do jeito que você preferir. E ele já calcula juros e multa de forma automática. Se você tem pendências fiscais com a bolsa aqui, ó, em relação ao imposto que você não pagou, ele vai puxar para você desde janeiro de 2020. Então ele vai pegar tudo, sem que você tenha que se preocupar com ficar enviando nota, esse tipo de coisa. Tá tudo automático. Então ele resolve esse problema para você. Você não precisa mais se preocupar com o controle de planilha, de preço médio, quanto você tem que pagar, não, né? Ele pega tudo aqui e ainda tem a declaração por preenchimento automático. Essa ferramenta aqui faz com que você possa fazer a declaração em menos de 5 minutos. É 3 cliquezinhos, você faz a declaração de ações, fundos imobiliários, ETFs, tudo de uma vez, muito rápido. Então você, com grana, você tem o IR mensal, que é a ferramenta de cálculo e automação do imposto de renda. Você tem a declaração por preenchimento automático, em menos de 5 minutos você faz. E ainda tem aqui uma carteira onde você verifica quais são os seus proventos aí, para você acompanhar a renda passiva da sua carteira. Mas especialmente IR mensal e declaração são ferramentas que são a mão na roda
no que toca a imposto de renda para investidores. Sendo assim, baixe o Grana, assine o plano Mais Grana, que é o mais completo, onde você vai ter acesso a todas as ferramentas aqui. E com o cupom MIRAI, você vai receber desconto. Então aproveite, link na descrição e no primeiro comentário fixado, ou QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Para concluir, então, no pós-liberdade financeira, o que você vai ter? Vai ter outros problemas, mas terá resolvido, pelo menos, se você trabalhar a sua mentalidade nesse sentido, a falta de energia e de tranquilidade que você tinha antes da liberdade financeira, podendo escolher trabalhar com aquilo que você ama, por metas, propósitos e do jeito que você quer trabalhar, você sendo o senhor do seu trabalho, do seu tempo e de onde você coloca a sua energia mental. Isso é muito importante. Agora eu quero ouvir a sua experiência pessoal. Então pode deixar aqui nos comentários a sua experiência, que eu quero ler, tanto se você está no caminho, se você já passou, o que você pensa sobre isso? Combinado? Eu te vejo num próximo vídeo.